Boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos iniciando mais um Momento Rap. É com muita alegria que eu tô aqui. Pra quem não me conhece, eu me chamo Luana Borges, sou sócia diretora da Rap Desenvolvimento. O Momento Rap é um projeto, né, que nós temos aqui na Rap Desenvolvimento, onde sempre, antes era às quintas, hoje são às segundas-feiras, a gente uma vez por semana aparece aqui conduzindo uma live para trazer conteúdo de qualidade, para ajudar no teu processo de desenvolvimento profissional, pessoal. Então tem muito esse foco de maneira prática, colocar o WhatsApp no silencioso para não nos atrapalhar, mas de uma forma muito prática, trazer coisas do dia a dia, de processos de desenvolvimento para te ajudar. Boa noite, Milena, seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Então, antes da gente começar a nossa live de hoje, como sempre, como de costume, vamos rodar a nossa vinheta. Cadê? Vamos lá? Tá aparecendo pra vocês? Pra mim, não. Vinheta, cadê você? Deu? Tinha dado, gente? Cadê? Vou tentar de novo. Que coisa, né? Eu acho que o Instagram tá com alguma coisa diferente. Milena, sabe me dizer se tá rodando aí a vinheta? Porque pra mim não aparece como se estivesse rodando, mas aqui tá selecionado como se tivesse. Bom, vamos sem vinheta então. Parar de compartilhar. Vamos nós, gente. O nosso tema da live de hoje é um tema pra mim muito bacana. Tá não, né? Não tava aparecendo. Bom, vamos sem vinheta. Vocês já conhecem a nossa vinheta, né? Bom, o nosso tema da live hoje, então, é sobre desenvolvimento de habilidades, tá? Então, quais são os caminhos, o que eu posso fazer para desenvolver as minhas habilidades gastando o menor recurso e tempo possível? Como vocês sabem, a gente está vivendo, né, um cenário, uma era onde cada vez mais está se exigindo novas habilidades, né? A gente já fala de desenvolvimento de habilidades desde sempre. Sempre eu entendi, e a gente até tinha um conceito de que, até o termo PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual. Eu preciso desenvolver aquilo que eu não sou bom. Eu tenho essas competências que são boas, eu tenho essas que não são boas, né? São os meus pontos de melhoria e eu preciso desenvolvê-las. Então a gente sempre vem de um contexto, olhando aí, né, em outras era da industrialização, era agrícola, e todas as gerações onde se fala em desenvolvimento de habilidades. Eu preciso me desenvolver, eu preciso desenvolver habilidades. Só que nesse momento que a gente está vivendo, que a gente chama da era digital, né, ou era da transformação, a gente está vivendo uma dicotomia, onde a gente veio durante anos, né, gerações, toda a nossa bagagem, anos profissionais, exigindo-se da gente, né, exigia-se da gente um perfil profissional. A gente aprendeu, e digam aí se é verdade, que a gente precisava fazer planejamento, que a gente precisava ter visão de futuro, mas que a gente precisava ter consistência, né, no que a gente fazia, que evitava-se o erro, buscava-se a padronização. Então, desenvolveu-se aí a área da qualidade, processos, auditorias, para a gente prezar pelo padrão, né, pela excelência do que a gente estava fazendo. E aí, isso exigia, né, de nós profissionais, estratégia, planejamento, organização, com esse foco no padrão, na excelência, né? Isso veio lá da era industrial. Então a gente saiu do manual, entraram as máquinas para a gente poder garantir o padrão. E aí o que aconteceu é que desde essa era digital, que a gente vem falando aqui, já fiz outras lives falando de mundo VUCA, né, falando de várias mudanças que vinham acontecendo, começou a exigir-se das empresas e dos profissionais novas habilidades. Inovação, criatividade, sair do padrão, fazer de forma diferente, mudar a maneira de fazer, tornar os processos mais ágeis, olhar, né, e focar a experiência do cliente. Então, a personalização começou a vir de uma maneira muito mais forte. Então, olha a dicotomia. A gente falava antes do padrão e agora a gente fala da personalização. E isso começou a dar um nó.
na nossa cabeça, né, enquanto profissionais, porque a gente precisava e ainda precisa manter a excelência do que a gente já faz, continuar entregando o nosso trabalho com a melhor qualidade possível, ao mesmo tempo que a gente precisa agora inovar, criar novas formas, romper com padrões que já se fazia, olhar, né, para o nosso cliente e entender que outras maneiras, que mudanças internas a gente pode fazer para melhor atender a necessidade dele. Então, é uma realidade onde se exige de nós profissionais múltiplas habilidades e habilidades muitas vezes distintas. Quando a gente fala de perfil comportamental, por exemplo, né, tendências do nosso perfil comportamental, estilos de liderança, né, tipos de perfil, a gente fala de normalmente maiores habilidades analíticas, né, de organização, de planejamento e menores habilidades de inovação, de criatividade, de resiliência ou o contrário. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Coaching Assessment, né, que é uma ferramenta de perfil comportamental que eu particularmente gosto muito. Ele fala de 4 perfis, né? O comunicador, o executor, o planejador e o analista. Os analistas, eles são mais organizados, burocráticos, sistemáticos, né? Fazem boas análises, constroem, né, as coisas com muita qualidade, olhando para a minúcia. E a gente tem, por exemplo, o perfil comunicador, que é um perfil mais criativo, mais relacional, mais voltado para as pessoas, que lida melhor com mudança, que gosta de trabalhar com gente. Aí a gente tem o perfil executor, que é um perfil focado em resultado, focado em atingir metas, competitivo, que gosta de desafio. Tem o perfil planejador, né, que é um perfil mais intuitivo, mais relacional, mais empático, mais preocupado com as pessoas, mais preocupado também com a qualidade, mas que consegue ter uma visão de futuro, que consegue inovar. Então, quando a gente correlaciona os perfis comportamentais com o que eu tô falando de habilidade, é natural a gente pensar que a partir do nosso próprio perfil, a gente vai ter mais facilidade em trabalhar de algumas formas, em desenvolver naturalmente ou ter em nós certas habilidades. Então, se eu sou uma pessoa mais relacional, é mais fácil eu ter comunicação, eu saber trabalhar em equipe. Se eu sou uma pessoa com maior capacidade analítica, é mais fácil que eu tenha, né, habilidades aí desenvolvidas de planejamento, de organização e maior dificuldade em lidar com mudanças, com o imprevisto. E aí é esse cenário que a gente tá vivendo. Está se exigindo de nós que, independente do nosso perfil, a gente haja pisando nesses dois mundos, no que a gente chama de eficiência e no que a gente chama de inovação. Ou seja, nós precisamos ter competências relacionadas à entrega da eficiência e competências relacionadas à inovação e criatividade. E aí existe um termo que está se falando agora chamado de liderança ambidestra, que serve para nós líderes, mas também serve para nós profissionais, que vem falar que a gente precisa ter a ambidestria. O que significa isso? Nada mais eu sou destra, né? Eu escrevo com a mão direita ou eu sou canhota. Se eu sou destra, eu tenho super facilidade de escrever com a mão direita, de manusear as coisas com a mão direita, de botar a taxinha do meu brinco sozinha aqui com a mão direita e mais dificuldade de fazer essas coisas com a mão esquerda. Mas se eu quebrar o braço, se eu tiver alguma situação que me impossibilite de usar a mão direita e eu começar a desenvolver a mão esquerda, usar, escrever, treinar, eu também sou capaz de desenvolver habilidades com essa mão. Pra mim, naturalmente, né, pelo meu perfil, pela forma como eu sempre fiz, é naturalmente muito mais confortável usar a mão direita. Mas eu também sou capaz de usar a minha mão esquerda, de desenvolver a habilidade para usar a minha mão esquerda. Então, a liderança ambidestra vem falar exatamente isso, que nós podemos nos desenvolver para a gente caminhar entre a eficiência e a inovação. Para que a gente inove, né, consiga pensar novas formas de fazer, um pré-requisito para isso é a eficiência do que a gente já está fazendo hoje. Então, sim, é possível que a gente utilize as nossas forças, aquilo que naturalmente a gente já tem, é fácil, a gente usa aquilo com brilho, né, mas que também a gente desenvolva habilidades que hoje estão nos atrapalhando. E aí, antes de entrar efetivamente nas dicas práticas de como desenvolver, esse novo cenário que a gente está vivendo, conectado com essa ideia, essa teoria da liderança ambidestra, vem falar de algumas principais habilidades, tá? Que a gente precisa desenvolver hoje, que é
para que eu tenha eficiência, que eu entregue o meu trabalho com eficiência, eu preciso melhorar os meus processos, eu preciso atingir minhas metas, eu preciso entregar os meus resultados, eu preciso entregar a missão do meu setor. Eu preciso basicamente de 3 habilidades: planejamento, organização, cadê aqui? E execução. Habilidade para planejar, habilidade para me organizar, né? Organizar as minhas demandas, a minha rotina e de executar aquilo que eu planejo. Então, se vocês quiserem tomar nota, tá começando a entrar no momento de pegar um caderninho e caneta aí na mão, tá? São as 3 habilidades relacionadas à eficiência que a gente tem visto hoje como necessárias nesse nosso cenário atual. E aí a gente tem as habilidades de inovação. Como eu disse, a gente precisa focar na eficiência do que a gente está fazendo hoje e inovar a nossa forma de fazer. E para a gente ser capaz de inovar, tem algumas habilidades também que são imprescindíveis. Quais são elas? Criatividade. Se eu quero inovar, eu preciso ser criativo. Eu preciso encontrar novas formas de fazer. Eu preciso ser capaz de aprender, de ver, de ter insights com o que as pessoas estão fazendo e co-criar a partir disso. Propósito. Mais do que nunca hoje a gente tem falado que eu preciso ter clareza de quais são os meus propósitos. Essa nova geração, a minha geração, né, geração Y, a geração Z, cada vez mais não se conecta com um trabalho pelo fazer ou pela atividade, sim pelo propósito. Qual é a missão? O que ela vai agregar de valor para ela e para os stakeholders naquela atividade? Ou seja, ter clareza de propósito. Visão, essa visão não mais como uma coisa que eu tenho certeza. O caminho é esse, eu vou traçar essa rota e é esse lugar que eu vou chegar. Não, mas é ter essa visão mesmo de cenário global do que está acontecendo, das tendências, dos impactos, das formas de fazer, do que eu quero para o meu futuro, do que eu quero, do que a empresa quer para o futuro dela, do que se espera da área. Então, para inovar, quais são as habilidades que a gente está comentando hoje que são necessárias? Criatividade, propósito, visão, aprendizagem, ou seja, ser capaz de extrair aprendizados das diferentes situações e o tempo inteiro. Se eu muito sei até aqui, hoje eu preciso entender que tudo que eu sei de nada me serve. O cenário ele tá mudando o tempo inteiro e as pessoas humildes nesse cenário que estão dispostas a aprender em todas as situações, com as diferentes relações, né, com os diferentes momentos, são pessoas que têm muito mais condição de se sair bem nesse cenário que a gente está vivendo. E por último, mas não menos importante, agilidade. Agora, mais do que nunca, a gente precisa tomar decisões, ter respostas que sejam ágeis. Então, processos menos burocráticos, né? Tomadas de decisão, retornos para os clientes que sejam, de fato, ágeis. Então, eu trouxe para a gente contextualizar 8 habilidades desse cenário atual que a gente tem percebido como necessárias. Porém, e é o objetivo dessa live, a gente precisa entender que nesse momento menos é mais. E não adianta eu ficar louca, atirando pra todo lado, entendendo que eu tenho que me desenvolver em 1000 coisas, que eu tenho muitas coisas pra fazer, que meu Deus do céu, porque a gente entra no que a gente tá vivendo nesse cenário do mundo bunny, numa ansiedade que ela não é construtiva, que ela não é agregadora. Então, o intuito dessa live é simplificar a nossa vida, é ajudar você a, de fato, perceber o que é essencial que você desenvolva. Sim, eu entendi que eu preciso dessas habilidades, e isso já me deu um norte aqui de quais são dessas habilidades que eu tenho como fortaleza e quais dessas habilidades eu preciso desenvolver. Mas e aí? Em qual que eu foco, em quais que eu foco, por onde eu vou, de que forma eu me desenvolvo, o que é que eu busco, no que é que eu invisto. Então esse é o objetivo daqui, tá, gente? Nós vamos, a partir desse momento, quem não tá com caneta e papel na mão, pega caneta e papel, porque eu vou entrar de maneira muito prática, trazendo dicas, e vou dividir essa live da gente em 3 partes. A primeira parte, ela tem o intuito de ajudar você a identificar quais habilidades você precisa desenvolver.
Como eu comentei, tem um mundo de coisas para desenvolver. Eu identifico que eu tenho muitos pontos de melhorias, muitas habilidades a desenvolver, mas quais são de fato aquelas que eu devo colocar energia, o que é prioridade. Então eu vou trazer dicas práticas para você conseguir aí do teu lado, né, depois se aprofundando, não durante essa live, mas depois reservando tempo para poder chegar realmente naquilo que é essencial para se desenvolver, tá? Então, essa primeira parte a gente chama de o que eu preciso desenvolver. Depois nós vamos para a segunda parte da live, que é o como. Como eu posso me desenvolver? Uma vez que eu sei, que tá claro quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver, como é que eu desenvolvo? Quais são os caminhos? Qual é a melhor forma que eu gasto menos energia possível para poder desenvolver essas habilidades? E a terceira e última parte da nossa live é o que eu tô chamando de fazer acontecer, que é trazer dicas práticas para que vocês tornem esse plano, né, de desenvolvimento, podemos assim dizer, algo móvel, algo que não seja estático, algo que faça parte do dia a dia de vocês, da rotina de vocês, para que não se engavete e vocês consigam realmente colher rapidamente, de maneira ágil, o retorno do desenvolvimento dessas habilidades. Beleza? Podemos seguir então? Dúvidas até aqui? Vamos lá. Olha a Gina por aqui. Oi, Gina. Boa noite, Ellen. Boa noite, Flávia. Mimosa por aqui também. Que coisa boa, gente. Então, vamos juntos. Papel e caneta na mão. Vamos para a primeira parte. Como é que eu identifico o que eu preciso desenvolver? Gente, algumas perguntas são essenciais para gerar clareza. Então, isso que eu vou trazer para vocês, você pode reservar um tempo, tira um tempinho na tua semana, sabe? Uma horinha e vai fazer essa atividade prática. Eu vou trazer aqui algumas perguntas e você pode se responder a essas perguntas. Então, não faz isso agora, dentro da nossa live, para depois, com tempo de qualidade, você poder refletir sobre cada uma dessas provocações que eu vou trazer. Então, nesse momento, toma nota dessas perguntas, tá? Se você perceber, se você identificar que dessas perguntas tem coisas que você não sabe, né, a resposta, aí é onde fica o dever de casa, o que a gente chama de ação para evolução, de você buscar encontrar essas respostas. Isso é uma espécie de diagnóstico. Tá, eu tenho várias coisas para desenvolver, mas como é que eu chego no essencial? Não tem outro caminho, é a gente se perguntando sobre o que realmente é necessário. Então vamos lá. Primeira coisa, tenha clareza de qual é a sua posição atual hoje. Faz uma análise, como é que eu tô hoje? Dentro do cargo que eu exerço, como é que estão os meus resultados de uma forma geral, como é que eu tô, né? Eu tô trabalhando, eu não tô trabalhando, qual o cargo que eu tô realizando, que eu tô atuando nesse momento, há quanto tempo e como é que estão os meus resultados. Ganha uma visão do teu estado atual, onde você está nesse momento, sua posição atual, certo? E aí, busca se perguntar quais são os objetivos funcionais desse ano. Então, se você ocupa um cargo numa empresa, quais são os objetivos para o seu cargo nesse ano? Você tem clareza das metas, né? Eu não tô falando das tuas metas pessoais, eu tô falando da empresa que você trabalha para com você. Eu tô falando, por exemplo, se você é um funcionário, eu tô falando, por exemplo, para mim, né, que sou sócia-diretora da REP, que tem uma consultoria, quais são os objetivos funcionais do meu negócio, né, ou da minha área que me impactam. Eu preciso ter clareza disso. Então eu vou conectando, né, o que eu tô trazendo com exemplos para buscar, né, trazer de uma forma mais lúdica para você aí, tá? Então, minha posição atual, vou trazer um cenário que eu vivi no passado. Ou melhor, vou trazer um cenário mais fresco, o cenário agora que a gente tá vivendo, REP, pandemia, certo? Então vamos lá, posição atual, sou sócia-diretora da REP. E quais são os objetivos funcionais desse ano para a REP? Nós temos objetivos de conquistar novos clientes, nós temos objetivo de recompra dos nossos clientes com outros produtos que a gente tem hoje, nós temos objetivos de, ou seja, aumentar o nosso portfólio dentro dos clientes atuais e expandir, né, a nossa carteira de clientes. A gente tem objetivo de crescer nas redes sociais, né, trazendo conteúdo de qualidade e aumentando o engajamento das pessoas, ou seja, ganhei clareza de quais são os objetivos funcionais que me impactam, né, do meu negócio, da empresa que eu trabalho para esse ano, certo?
Quais são as minhas ambições? Se pergunta aí, quais são as tuas ambições de carreira, posições futuras que você deseja? Então você pretende um crescimento em Y, você pretende ser promovido para um novo cargo esse ano? Esse é um desejo seu? Você enxerga que tem possibilidades dentro da empresa que você trabalha? Você tem quais são as tuas aspirações de carreira? Trazendo, né, não para esse cenário, mas para um exemplo no passado, eu vivi um momento que eu era gerente de RH em uma empresa e o meu objetivo para um prazo de mais ou menos 6 meses era sair da empresa como gerente para abrir a consultoria da Rap. Então é isso, tenha clareza de quais são os teus objetivos de carreira, o que você deseja, né? Quais as tuas aspirações. Não, a minha aspiração é continuar no cargo que eu tô ocupando hoje, mas conseguir atingir os meus resultados, crescer, né, na entrega dos meus resultados, nas metas, nos percentuais que eu tô entregando hoje, ter um crescimento horizontal, mudar de área de atuação, ou seja, tenha clareza de quais são as suas aspirações de carreira, certo? A partir disso, do olhar para o que eu estou fazendo hoje, para os objetivos do negócio que eu estou hoje, né, que me impactam, e da minha aspiração, do que eu desejo para o futuro, é importante eu olhar para os meus feedbacks. Quais são os feedbacks que eu tenho tido recentemente? Por isso que eu comentei. Vai parar para fazer essa atividade? Anota aí as respostas que você não encontra para que você possa fazer movimentos de buscar essas respostas. Comentários. Milena dizendo aqui. Luana sempre trazendo muito aprendizado. Que bom, Milena, que eu possa agregar contigo. Né? A Flávia comentando aqui. Que bom que a Ellen tá por aqui. Que também concordo, que coisa boa. Então vamos lá. Voltando. Quais são os feedbacks que você tem recebido ultimamente? Ai, Luana, eu não tenho recebido feedback nenhum. Então tem aí uma ação para evolução. Você não precisa esperar que outras pessoas venham te dar feedback. Você pode pedir feedback. Você pode pedir feedback para o seu gestor atual, você pode pedir feedback para os seus pares, você pode pedir feedback para os seus subordinados, você pode pedir feedback para pessoas que conheçam as tuas entregas profissionais. E de que forma você pode fazer isso? De uma forma direta, abordando essa pessoa, né? Então, olha, fulano, tudo bem? Eu tô buscando me desenvolver e eu preciso muito contar com a tua ajuda. O que você acredita que são os meus pontos de melhoria, os meus pontos fortes? Você pode mandar uma mensagem, né, para as pessoas perguntando quais as tuas características que mais chamam a atenção dela. Você pode marcar uma conversa com o teu gestor, pedir para ele, olha, eu queria muito um feedback direto, realmente do meu trabalho, do que eu posso melhorar. Então, existem várias formas de você ser proativo, proativa em buscar esses feedbacks, para saber realmente como é que o meio, como os teus stakeholders estão percebendo as tuas entregas, os teus comportamentos. A Daniela está dizendo, faça esse trabalho de feedback com minha equipe. Perfeito. Se você já tem, você é líder, já tem esse processo, você faz com a sua equipe, maravilha. Se você é profissional, líder independente, já vive uma empresa que tem esse processo de feedback continuamente, então usa as respostas que você já tem. Lembra, para a atividade que a gente está fazendo aqui, é você compreender quais os feedbacks que você tem recebido. E toma nota disso mesmo, sabe? Escreve. Tenho recebido pontos positivos e pontos de melhoria. Tenho recebido feedback de que a minha organização tá muito bacana, que o meu resultado nisso tá muito bom, que o engajamento disso, que o projeto que eu fiz foi maravilhoso, que eu sou muito bom nisso, que nisso aqui tá bacana. E esses aqui são os pontos que eu tenho recebido feedback como oportunidades de melhoria. E aí toma nota do que você tem percebido de feedback. E mais uma vez, se não tem resposta, o que a gente faz? A gente vai extrair daí uma ação para você buscar encontrar essas respostas, ou seja, vai de forma proativa buscar esses feedbacks, beleza? Muito bem. Com base nisso, onde eu tô, para onde eu quero ir e os feedbacks que eu tenho recebido, é hora da gente realmente escrever quais são as habilidades para que eu alcance, né, os meus objetivos e olhando como eu tô hoje, que eu percebo que eu preciso desenvolver. Vale buscar as habilidades que eu comentei no começo da live, que são importantes para esse cenário, e buscar realmente compreender quais as habilidades relacionadas ao objetivo que você deseja.
Eu vou trazer um exemplo prático meu, tá? Em 2 momentos da minha vida. Nesse que eu tava comentando agora, né, de cenário da pandemia, veio a pandemia, a Rap trabalhava de forma presencial, a gente precisou remodelar os nossos produtos, criar, né, um produto novo que foi a Academia do Eu para o desenvolvimento da inteligência emocional de pessoa física e não mais só empresa. Antes os nossos clientes eram só empresa. As academias de líderes que eram presenciais, que tinham dinâmicas presenciais, que eram um formato totalmente diferente, teve que vir para ser uma academia de líderes remota, à distância, ou seja, estava muito claro quais eram os meus objetivos, o meu cenário atual, e a partir disso ficou claro quais as habilidades que eu precisava desenvolver. Eu precisava desenvolver habilidades, competências técnicas de como fazer um treinamento de forma remota, né, dinâmicas, qual ferramenta utilizar, como conduzir, de que forma trazer o conteúdo, me atualizar sobre liderança nesse cenário atual, gestão remota, como fazer coisas que eu antes não pensava, não sabia, ou seja, eu precisava desenvolver habilidades técnicas, competências técnicas. Em contrapartida, competências, habilidades comportamentais. Então, o que eu precisava? Inovação. Preciso desenvolver a minha habilidade da criatividade para pensar novas formas de fazer as pessoas se desenvolverem relacionado a esse tema, por exemplo, que a gente trabalhava de uma maneira diferente. Eu preciso desenvolver nesse momento a minha capacidade de concentração e a resiliência, porque eu tô trabalhando em home office com o bebê há 25 dias sem babá, precisando trabalhar à noite, então eu preciso desenvolver quais habilidades essencialmente nesse momento. Preciso trabalhar a minha organização e a minha resiliência. Ou seja, sendo assim, eu garimpo, eu levanto quais são, na minha realidade, na minha situação, as habilidades que são imprescindíveis para esse momento. Pode ser que nessa lista venha um monte de coisa, tem um monte de coisa que eu preciso desenvolver. Mas calma, o importante agora é a gente levantar essas habilidades. No exemplo que eu dei para vocês de outro cenário meu no passado, quando eu era gerente de RH e tinha uma visão de futuro de abrir a consultoria, naquele momento, eu estava vivendo um desafio de ter um projeto que eu tinha implementado e eu percebi que para eu alcançar os meus objetivos de sair daquela empresa, dizendo assim, poxa, eu fiz a minha melhor entrega, eu saí, né, com um case de sucesso enquanto gerente RH, até para poder levar isso para minha carreira enquanto consultora, eu preciso aumentar o engajamento das pessoas com relação a esse projeto. Um projeto de cultura organizacional. Então estava muito claro qual era o meu objetivo. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente precisa ter a clareza do objetivo. O meu objetivo era encerrar o ciclo naquela empresa, entregando o melhor case, tendo um case de sucesso para eu sair com o coração em paz e ter referência para quando eu fosse abrir a consultoria. Então, com base naquilo, foi claro perceber, aqui o essencial nesse momento que eu desenvolva é o quê? É o engajamento das pessoas, ou seja, a minha habilidade de persuasão, de influência, de relacionamento interpessoal, né, de venda mesmo dos impactos positivos desse projeto, para que eu tenha as pessoas realmente engajadas nisso e com base nesse engajamento a gente consiga mensurar os impactos positivos que esse projeto está trazendo para a organização. Ou seja, voltando aqui para o ponto que nós estamos, eu olho qual é a minha posição atual, quais são os meus objetivos, né? O que eu quero num curto prazo, hoje mais do que nunca, tá, gente? Curto prazo, não adianta a gente olhar muito para longe, não. Vamos olhar para o real, para o aqui e para o agora. Então, o que eu quero alcançar e se isso que eu quero alcançar tá alinhado, né? É realista para o momento que eu tô vivendo, para a empresa que eu tô trabalhando, né? E, enfim, se tá alinhado, os feedbacks que eu tenho recebido com base nesse objetivo, e aí eu chego nas habilidades que eu preciso desenvolver para poder entregar esse objetivo, certo? E aí escreve de uma forma muito concreta qual é a meta que você quer alcançar e qual é a evidência que você vai ter, que você precisa para que você diga, eu alcancei isso. Olhando lá para esse exemplo que eu trouxe para vocês quando eu era gerente de RH, a minha meta clara era, daqui 6 meses, eu quero sair da empresa, que hoje eu sou gerente de RH, para poder abrir a minha consultoria. Tá aqui a meta. Qual é a evidência que eu vou ter? 2. Minha carteira, né, finalizada, sair realmente, encerrar esse ciclo aqui e abrir a minha empresa, né? Documentar, abrir a minha empresa. Foram as evidências que eu coloquei pra mim. Cada um de vocês vai buscar
o que é a sua meta e o que você vai determinar como evidência para dizer, alcancei essa meta, certo? Olhando para esse cenário atual que eu estava falando, desse momento das habilidades de desenvolver agora. Qual é a meta que eu vou focar? A meta é rodar uma academia de líderes digital, né? Abrir, fazer uma turma de academia de líderes digital e ter o melhor resultado, de preferência até colocar a média de avaliação da academia de líderes digital, turma aberta, que eu vou realizar até agosto desse ano, com média 9 dos alunos que participarem do programa, porque faz avaliação. Ou seja, qual é a evidência? As fotos da turma e o comprovante da avaliação. Entendem? Eu deixei muito claro qual é a meta que eu desejo alcançar, qual é a evidência. A Renatinha dizendo, já quero. Se prepara, Renatinha, que vem a Academia de Líderes digital aí e totalmente diferente, remodelada para o cenário atual. Mas, muito bem, voltando, tirando a minha propaganda da Academia de Líderes, volta para o contexto do que a gente está conversando aqui. Eu preciso ter clareza da meta do que eu quero alcançar para que eu, de fato, elenque, coloque aqui. Essas são as habilidades que eu vou precisar desenvolver. Então, voltando para o exemplo da Academia de Líderes, quero entregar uma Academia de Líderes digital com essa média até tal data. O que eu vou precisar desenvolver? Quais são as habilidades, técnicas, novas formas de fazer gestão nesse cenário, dinâmicas para fazer no cenário digital, ferramentas que eu vou utilizar, né, novas tecnologias que eu vou poder utilizar a meu favor e as minhas competências, as habilidades comportamentais, organização, planejamento, inovação, criatividade, visão de futuro. Então eu elenquei e com base nisso eu vou filtrar para saber o que é essencial. De tudo isso que eu coloquei, o que é primordial que eu saiba hoje? Tecnicamente, duas coisas: tecnologias que eu posso utilizar e atualizações sobre liderança. E comportamentalmente, organização e resiliência. Pronto, são as habilidades que eu coloquei, que são essas que eu vou focar, porque eu entendi que se eu trabalhar essas 4 habilidades, isso vai ter alto impacto para o alcance do meu objetivo. Compreenderam? Muito bem, uma vez que isso aqui tá claro, agora a gente entra na segunda parte da nossa live. Eu disse que eu ia ajudar a gente a chegar no como, no o que, e a gente vir para o como. Falando de desenvolvimento, de aprendizagem, eu gosto de dividir a aprendizagem em 2 formas de interpretar. A primeira dela é a nossa mentalidade de aprendizagem. O que isso significa? Que a gente está vivendo um cenário onde a gente precisa entender que a nossa cabeça ela tem que estar o tempo inteiro aberta a receber novas formas de aprender. Que o aprender não é mais só a gente sentar na frente, né, de uma aula, de um livro, com o livro, sentar lá e dizer, estou aqui no meu modo a aprender. Não, a mentalidade de aprendizado, foi a forma que eu criei, né, para organizar um pouco essa ideia, é entender que a gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, pode estar extraindo aprendizados nas diferentes situações. Ou seja, eu posso estar aqui conversando com alguém no momento de feedback, criando um projeto novo, num laboratório, numa relação com o cliente, numa coisa que eu tô vendo nas redes sociais, circulando aqui pelo Instagram, nas redes sociais, uma matéria que passou na televisão. Todas essas situações são oportunidades de aprendizado. Se eu tô com a minha anteninha ligada, pensando que em todas essas situações eu posso extrair um aprendizado de vida, né? Um aprendizado que me ajude a ser uma pessoa melhor, que ajude a elevar a minha maturidade, que me dê uma ideia, um insight sobre o que fazer, que contribua para me desenvolver, então eu começo a estar receptiva a essas diferentes situações. Um exemplo muito claro disso, só antes de continuar, Janaína tá por aqui há quanto tempo, Janaína? Um beijo pra você, que coisa boa tê-la por aqui. Então, um exemplo muito claro dessa mentalidade de aprendizado foi uma situação na pandemia passada, por exemplo, que eu adoro, né, sorvete, tava aqui com um bebezinho recém-nascido, e aí eu fui numa sorveteria que eu ia sempre, e quando a gente chegou na sorveteria, tava tudo em lockdown, né, eles estavam só entregando, ou delivery ou retirada em loja, e a gente foi retirar.
e o rapaz que foi servir, né, o sorvete, ele não colocou a máscara. E aí o João deu o feedback pra ele, depois eu mandei um Instagram pra aquela sorveteria dando feedback, e ali, por estar atenta, aquela situação me trouxe vários aprendizados. Me trouxe o aprendizado da conexão dos valores daquele colaborador com a empresa, me trouxe o aprendizado de quanto hoje, mais do que nunca, nós consumidores estamos preocupados com a conduta, com o comportamento das pessoas. Me trouxe o aprendizado da importância das empresas desenvolverem, educarem, cuidarem, né, para preparar os profissionais que estão lá na ponta atendendo para seguir as normas. Me trouxe o aprendizado e o questionamento do quanto aquela empresa estava cuidando das pessoas realmente, porque estavam ali no front, o quanto elas estavam se sentindo cuidadas, por que será que ele estava descumprindo a regra. Ou seja, uma pequena situação, mas por eu estar com um mindset atento, me trouxe várias percepções, vários insights e oportunidades de coisas que eu poderia vir a trabalhar depois, que eu pude usar em exemplos, em palestras, que eu pude ajudar outras empresas a ter o alerta sobre aquela situação. Então eu trouxe mas são inúmeros aprendizados. Quantas vezes a gente encontra um problema dentro da empresa, une a nossa energia para muitas vezes focar em quem é o culpado, né? Ok, além do culpado a gente resolve o problema e a gente resolve tocar a vida e vai fazer outra coisa. E esquece de parar e pensar, tá, quais foram os aprendizados, os ensinamentos que a gente tirou dessa situação e que todos nós envolvidos podemos beber disso para que isso não volte a acontecer. Quais os aprendizados do que a gente pode fazer para prevenir? Onde é que a gente pode chegar na causa raiz para a gente de fato não passar por essa situação de novo, né? Ou seja, se a gente está atento, as diferentes situações podem gerar aprendizados na gente. Então, a minha dica, se você quer ampliar a sua mentalidade, né, de aprendizado, são duas dicas básicas. A primeira, sempre que você sair de uma situação do seu dia a dia, que seja que você se deparou com um problema, é colocar mesmo, gente, cartesiano, cola uns post-its para lembrar, sabe? No começo vai ser difícil, a gente vai lembrar só depois, mas é isso que vai ajudar a mudar o comportamento. A ideia é, sempre que você viveu uma situação que você precisou resolver, que gerou aprendizados, que teve um problema que você resolveu, para tudo, chama as pessoas envolvidas e faz um papo rápido. Quais os principais aprendizados que a gente extraiu dessa situação? O que a gente leva daqui? E toma nota, registra isso. Isso pode acontecer numa reunião de feedback. Então, terminou o feedback, por que valeu a pena esse momento? Quais os aprendizados que você leva daqui? Quais os aprendizados que eu levo daqui? Terminou uma reunião de planejamento, terminou uma reunião para resolver um problema, teve uma situação com um cliente que foi desafiadora, sempre para rapidinho, um bate-bola rápido, mas reflete quais os aprendizados que a gente extraiu dessa situação. Isso vai ajudar a ampliar o teu mindset para começar a perceber essas oportunidades e começar a aplicar na tua vida essas pequenas coisas que não exigem que a gente vá para um livro estudar, mas que a gente pode realmente extrair no dia a dia. E a segunda dica importante com relação a isso é uma coisa que hoje eu faço compartilhada. Eu já faço há muitos anos, desde a minha formação em coaching em 2013, sozinha. Que era sempre na hora de dormir, né? Eles têm uma ferramenta chamada diário de bordo. E sempre antes de dormir eu pensava quais as coisas pelas quais eu agradeço no dia de hoje e quais os meus maiores aprendizados. Eu fazia aquilo ali junto com a minha oração e ia dormir. Há um ano, depois que começou a pandemia, eu e o João, a gente começou a compartilhar um com o outro. Então, na hora de dormir, a gente sempre pergunta um pro outro pelo que valeu a pena o dia, né? Pelo que a gente agradece e quais os principais aprendizados do dia de hoje. Isso é um exercício maravilhoso para que a gente comece a abrir a nossa anteninha, né, de aprendizados, de desenvolvimento nas diferentes situações. Então, como eu disse, o aprendizado eu divido dessas duas maneiras. Uma da mentalidade de aprender, que nos desperta a enxergar oportunidades, a ter insights, a melhorar a nossa criatividade com base em todas as pequenas coisas que a gente vê e vive no nosso dia a dia. E a segunda parte, que é o desenvolvimento especificamente das nossas habilidades, daquelas que a gente anotou lá que precisa desenvolver. Lembra? Eu falei pra vocês, no meu caso, resiliência e organização e novas tecnologias e liderança nesse cenário atual. Foram as 4 que eu elenquei aqui pra mim como principais e você elencou a sua aí.
para nos ajudar a desenvolver, a extrair aprendizados, a desenvolver essas habilidades, eu vou trazer um método que é um método super simples e que você pode aplicar para poder definir que ações você vai fazer de forma proativa para desenvolver essas habilidades. É um método chamado método 70-20-10, tá? Esse método nos diz que aquela forma que a gente conhece de aprender, né, de sentar para ter uma aula tradicional, né, assistir uma aula, ela não é a única maneira de nos ensinar, da gente extrair aprendizados. Pelo contrário, ela representa um percentual, 70-20-10 é como se fosse um percentual, 70%, 20%, 10% de 100%, que seriam as formas da gente se desenvolver, da gente extrair aprendizado. E essa é uma das formas da gente se desenvolver. Mas, para a nossa surpresa, o método vem dizer que para o adulto, 70%, ou seja, se a gente pensar em 10 ações de desenvolvimento de uma habilidade, 7 delas tem que ser o que a gente chama de on the job. Ou seja, no trabalho, é a experimentação, é a prática, é a mão na massa. Ou seja, o nosso principal recurso que a gente deve organizar o nosso tempo, pensando aí 70% do nosso tempo em desenvolver aquela habilidade tem que ser praticando, tem que ser colocando ali a mão na massa, realizando, certo? E aí, para fazer esse on the job, é extrair aprendizados dos projetos diários. Ou seja, se eu identifiquei que eu preciso desenvolver uma habilidade, que é a habilidade, né, de maiores conhecimentos, competência técnica de liderança, qual é a melhor forma de eu fazer isso? Essa que eu tô fazendo aqui com vocês, gente. Exatamente isso. Eu e a Flávia criamos um projeto chamado Momento Rap, onde sempre, uma vez por semana, a gente faz uma live sobre um tema. Isso daqui é realizar um projeto. Isso daqui é colocar a mão na massa. Para vir falar do tema para vocês, eu preciso me preparar, eu preciso assistir, né, consumir conteúdos, eu preciso preparar um roteiro. Eu tenho aqui um roteirinho para seguir com vocês. Eu preciso preparar algumas vezes slides e eu preciso dar, ó, a cara a tapa de vir aqui falar sobre, desenvolver o tema. No momento que a gente faz isso, a gente tem uma maior probabilidade de desenvolver, de aprender, tá? E de desenvolver aquela habilidade. Então, isso serve tanto para as habilidades técnicas, como eu tô falando, né? De entender novas formas de liderar nesse cenário atual, de falar sobre mundo VUCA, de mundo BUNNY, é viver isso aqui na realidade, mas isso também tem a ver com competências comportamentais. Se eu preciso me organizar, se para mim tá claro que uma das habilidades que eu preciso desenvolver é a organização, eu preciso colocar isso em movimento. Não adianta só eu ler sobre tríade do tempo, sobre métodos de organização, assistir vídeos no YouTube que falam sobre isso. Isso sim tá dentro lá do 70-20-10, eu já comento como uma das estratégias. Mas eu preciso vir aqui e colocar em ação. Eu preciso abrir um Trello e botar lá a minha agenda e me organizar, entender que com Trello eu não funcionei bem, então eu tenho que pegar uma agenda de papel e começar a colocar lá o que eu tenho para realizar e ver que eu botei uma lista gigantesca que não dá para fazer tudo naquele dia, então no dia seguinte eu vou colocar um pouco menos de coisas. Na agenda do papel não deu certo, então eu vou fuçar na internet uma outra forma e eu vou buscar o to-do e eu vou descobrir como fazer o to-do e eu vou me mexer aqui e vou fuçar. Ou seja, 70% do nosso tempo para desenvolver uma habilidade tem que ser a mão na massa. Então, quais são aí dentro, pensa sobre isso, quais são dentro da tua rotina as coisas, os projetos, as ações que você pode fazer individualmente para desenvolver as habilidades ou que você pode inclusive propor para a empresa. Olha que interessante. Poxa, se você tá me dizendo, Luana, que eu me desenvolvo em um projeto, por que se eu tenho uma visão, um desejo de crescer dentro da empresa, né, de ser promovido, e eu quero ser um líder, eu quero me tornar um líder, mas eu não sou. Hoje eu sou um analista e eu faço muito bem aqui o meu trabalho de analista. Como é que eu posso me desenvolver como líder? Cara, conversa com o teu gestor,
pensa em um projeto, né? Traz uma ideia de uma melhoria na tua área que tu pode fazer, de algo que você pode realizar para fazer um teste, um protótipo ali, e monta um planozinho e diz para ele: chefe, gestor, eu queria muito tá aqui, tô me organizando, fazendo meu trabalho, mas eu queria muito me dedicar a tentar focar nesse projeto e ver as melhorias que a gente pode trazer para o setor. Eu tenho possibilidade, posso fazer isso, né? Eu pensei que os resultados que a gente pode ganhar são esses. É um projeto, eu não sei se vai dar certo, mas eu gostaria de testar que contribuições você pode trazer a respeito disso daqui, e eu vou ser o líder desse projeto. Então, com base nesse projeto, eu vou falar com quem precisa, você me dá autonomia para eu fazer os movimentos e te trazer os resultados com base nisso. Ou seja, eu tô trazendo hipóteses aqui, mas pensa dentro da tua realidade, dentro do que é possível e da habilidade que você entendeu que precisa desenvolver, qual é um projeto novo, algo que você pode propor, que você pode assumir para você desenvolver essa habilidade, certo? Joia? Então, esse é o on the job, 70%. Os outros 20% significa aprendendo com os outros. O que isso significa? A gente, mais uma vez, sai da ideia do aprendizado como algo que eu vou assistir, né, o aprendizado tradicional, para aprender com os outros. O que a gente pode fazer com base nisso? Mentorias, coachings, que mais? Feedbacks, conversas poderosas, job shadowing. Cara, o job shadowing é uma coisa super simples e que dá pra fazer demais dentro do nosso ambiente de trabalho, que é você enxergar um colega, um par, alguém que você se inspira dentro da empresa e ser a sombra dele. Dentro não é a sombra, você não vai parar de fazer as suas atividades para seguir aquela pessoa, mas você gostaria muito de desenvolver uma habilidade. Essa pessoa faz muito bem um relatório. Ela constrói e apresenta um relatório super bem e você tem dificuldade em fazer isso. Você pode falar com essa pessoa e pedir para ela para você acompanhar como um observador no momento que ela for apresentar o relatório, no momento que ela for construir, para você poder aprender com a experiência dela. Isso é uma coisa super simples, mas que traz muito resultado. Líderes, usem isso a favor de vocês. A gente pensa que nós, líderes, precisamos desenvolver, o RH pode desenvolver. Gente, vamos ser criativos, vamos inovar. Eu tenho dentro da minha equipe 2 analistas, 10 analistas, um que é muito bom nisso e outro que tem esse ponto de desenvolvimento. Coloca esses 2 para trabalhar junto. Pede para aquela pessoa que precisa se desenvolver assistir a apresentação desse outro que está fazendo aquilo ali como referência. Coloca eles para trocarem, para dizer o que um pode contribuir com o outro, qual é o toque que pode dar, como é que pode fazer. Ou seja, essa troca, aprender com os outros, essa conexão traz muito, muito aprendizado. Além disso, mentoria, né? Eu sou super adepta de mentoria. Eu sempre faço mentorias em diferentes momentos da minha vida e conduzo mentorias com vários profissionais. Quando eu fui sair da empresa, que eu comentei com vocês, o que eu tinha um prazo, eu queria em 6 meses sair da empresa e abrir a consultoria. Naquele momento eu busquei uma mentoria, eu paguei uma mentora, a Querubina, maravilhosa, lá do Rio de Janeiro, era online, que a gente fazia sessões de mentoria, mas por quê? Porque eu precisava de alguém para me provocar, ó, para estar aqui no tete a tete, me fazendo perguntas, me fazendo olhar novas possibilidades com um olhar de fora, para me ajudar a acelerar, a potencializar o que eu podia fazer ali. Então, processos de mentoria, processos de coaching, conversas poderosas, como eu falei, criar dentro da tua rotina momentos de feedback. Ah, eu não tenho uma prática de feedback. Ok, não tem até agora. Tá na hora, todo dia a dia de começar. Se você não é o líder e você precisa de feedback pra você, peça, busque ao seu líder, fale pra ele que isso é importante pra você, cobre, seja chato mesmo, ninguém é chato por pedir feedback, isso demonstra que você é proativo, que você tá ali buscando, sabe, que você tá querendo agregar, é sair da caixinha, gente. Lembra? É a mentalidade de aprendizado. Em todas as situações eu posso aprender. O que é que eu posso me conectar? Com quem que eu posso me conectar aqui para que eu, de fato, me desenvolva? Dentro da Academia de Líderes, a gente está rodando 2 academias de líderes agora simultâneas, né? Para corporativas. E aí, agora a gente passou uma atividade
dica de academia de líderes, tá, gente? Tô dando aqui pra vocês. Que foi o seguinte, a gente chama de ação para evolução, né? Os módulos, sempre depois dos módulos, tem ação para os líderes fazerem até o módulo seguinte. E a ação para evolução, uma delas, né, que saiu desse último módulo, foi o seguinte: busca um líder, ou você aí, busca um profissional que você admira, que tenha essa habilidade que você precisa desenvolver como algo que você enxerga naturalmente nele, e vai bater um papo com essa pessoa para poder aprender. Diz pra ela, seja humilde pra dizer: fulano, eu te admiro demais porque eu enxergo isso em você, e isso pra mim é um ponto de melhoria, me ajuda, me dá dicas, o que é que eu posso fazer, como é que você se organiza, deixa eu ver como é que é a tua organização, deixa eu ver como é que tu faz isso. Gente, vocês estão entendendo que coisa simples? Isso demonstra a admiração que você tem pela outra pessoa, isso te coloca no lugar de humildade, isso até acelera o teu gasto de energia e a tua possibilidade de se desenvolver, porque você tá pegando um expert. Alguém que tem isso que você deseja desenvolver e que você não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, obviamente. Você vai olhar para o que faz sentido para a tua realidade. Mas ao olhar o caminho dele, isso vai encurtar o teu esforço. Entende? Então isso, ação para evolução, gente. Anota aí no caderninho. Quais são as habilidades que você escreveu que precisa desenvolver, ou quando você fizer o teu filtro, vai chegar lá. E busca no teu meio quem é a pessoa para mim, inspiração, que manda muito nisso daqui, que eu posso buscar. O que eu fui fazer? Preciso me atualizar nesse novo cenário de liderança, em todas essas mudanças, eu preciso fazer um curso fodástico, nem que ele seja caríssimo, eu preciso ter referência de autoridade nesse momento. Quem que eu vou buscar? Fui olhar nos meus meios, fui falar com os meus mentores, fui buscar pessoas que poderiam me dar dicas. Tem noção de onde é que eu posso buscar informação sobre isso? Conhece alguma escola disso? Como é que eu posso fazer? Saí buscando nos meus contatos e cheguei. Tô fazendo uma formação carérrima, caríssima em liderança. Tô buscando diversas outras fontes, assinei algumas coisas, mas cheguei onde eu acho que é o miolo do miolo para eu poder me qualificar nesse novo cenário e alcançar o meu objetivo. Com relação à organização, outra habilidade que eu percebo que é importante para mim nesse cenário, que eu preciso muito. Quem para mim é referência em organização? O João. Dentro da minha casa, aqui do lado. O João consegue organizar uma agenda produtiva, ele consegue se organizar, ele vive uma realidade similar à minha com o bebê pequeno aqui. Então, pra que eu vou gastar energia? João, pelo amor de Deus, me ajuda. Como é que tu usa teu Trello? Como é que tu organiza a tua semana? Como é que tu faz isso? Me dá dicas pra poder me ajudar. Entendem? Então, isso, pensando na metodologia 70-20-10, tá dentro dos 20, aprender com outras pessoas. O que entra aqui? Coaching, mentoring, conversas poderosas, feedback, o job shadowing, que é ser sombra de outro profissional, buscar aprender na prática quando outro profissional tá ali fazendo e você pede para assistir, para aprender com ele. Então isso é o que a gente chama de 20%, aprender com outras pessoas. E o 10% restante, meu Deus, gente, são 8h52, o tempo voou. Meu Deus, deixa eu fechar. Faltam 8 minutos pra gente encerrar. E por fim, 10% deve ser a aprendizagem tradicional. Cursos, treinamentos, e-learnings, workshops. E aqui hoje, mais do que nunca, a gente tem possibilidades grandiosíssimas de fazer isso. A gente tem, esses dias eu tava fazendo uma formação em liderança feminina com uma profissional bam nos Estados Unidos. Então a gente tem muitas possibilidades aqui à disposição para se desenvolver hoje. Então 70-20-10, lembrem-se, 70 é o on the job, colocar a mão na massa, 20% aprendendo com os outros e 10% é na aprendizagem tradicional. Por isso que dentro da Academia de Líderes, a nossa metodologia ela é prática e eu precisei, buscar novas formas de promover essa praticidade, essa prática dentro dos módulos online. Então a divisão de sala, colocar o pessoal para fazer atividade, ação para evolução, pós-módulos, é esse movimento que sai daquela coisa da aprendizagem. Eu estou assistindo aula para eu colocar em movimento os aprendizados que eu tô recebendo. Por fim, gente, terceira e última parte para fazer acontecer. Identificou o que vai desenvolver, montou um planinho, bota um 5W2H, sabe? Escreve mesmo o que eu vou fazer. Quero desenvolver a minha organização, quais são as ações que eu vou colocar. Vou começar a utilizar uma agenda digital, virtual, porque antes eu utilizava de papel. Vou buscar consumir conteúdo sobre isso, vou ler o livro da Atriz do Tempo, do Christian Barbosa, vou fazer tal coisa. Olha, se ficou 70-20-10,
10, busca priorizar ação, movimento, mais do que consumir conteúdo, tá? E com base nisso, dica valiosa, faz o que eu chamo de Stop, Continue, Start. Coloca dentro da tua agenda pausas, aí você vai encontrar a melhor forma dentro da tua rotina, semanal, quinzenal, não deixa ser longe, tá? Pra não se perder. Mas eu gosto muito da ideia semanal, tá? Passou ali a semana, confere. O que eu tinha proposto pra fazer, o que de fato eu fiz. Como é que eu avancei nisso? Ou seja, contínuo, stop, start. O que eu tô fazendo que eu devo continuar? O que eu tô fazendo que não tá legal, que me atrapalhou, que eu vi que me desfocou, que atrapalhou os meus objetivos, o meu desenvolvimento e que eu tenho que parar de fazer e o que eu não tava fazendo e eu tenho que começar. Então faz essa análise continuamente, né? Ou seja, constância aí, continuamente acompanhando para não se perder. E isso vai te dando uma noção real do que você tá fazendo, quais as ações que estão te ajudando a desenvolver, a elevar aquela habilidade e que impacto isso tá gerando no resultado. Essas duas perguntinhas básicas. O que eu tô fazendo? O que tá dando resultado e que resultado isso tá gerando no meu objetivo que eu desejo alcançar. Lembrem-se, a gente tá vivendo um momento que exige da gente agilidade. Então a gente precisa ir vendo dentro do que a gente está realizando os pequenos ganhos que a gente vai obtendo para o alcance do nosso resultado. E a gente só vai observar isso se a gente tiver uma rotina constante de acompanhar. Então, pelo amor de Deus, não vai fazer todo esse trabalho de diagnóstico, de montar um plano e engavetar. Isso tem que estar visível, cola em um lugar que você possa ver, deixa plugado aqui numa tela que você acesse na tua agenda, né, continuamente, mas e coloque esses rituais para poder avaliar realmente como é que tá o resultado daquilo que você tá se dispondo a desenvolver, certo? Busque feedbacks regulares, como eu falei. Então, tá buscando, tá se desenvolvendo, pergunta para as pessoas que têm contato direto com você, que te observam diante daquele comportamento, daquela habilidade, daquela entrega, o que elas estão percebendo, o que você ainda pode melhorar. Esteja aberto a ouvir continuamente isso. Feedback não é porque eu fiz agora, o feedback para montar esse plano que agora pronto, eu vou esperar os 6 meses a alcançar lá o meu objetivo que eu comentei para saber. Não, é continuamente pedindo esse feedback, tá? E observar como esse plano ressoa, né? A revisão dos impactos que as habilidades estão gerando dentro dos teus objetivos. E com base nisso, gente, ajustar o plano. A gente tá vivendo um cenário que não existe plano estático. A gente não vai fazer um plano e seguir ele porque a gente planejou. Não, as coisas mudam o tempo inteiro. Então, é estar realmente conectado nesse estado de autoobservação, de aprendizado contínuo, para poder extrair, né, o que está acontecendo, quais são as prioridades, o que pode ter mudado de objetivo e ir se trabalhando continuamente. Eu acho que mais importante de tudo isso é a mentalidade de aprendizado, essa mentalidade de humildade, de entender que a gente está aqui em processo de desenvolvimento, que não precisa de grandes coisas, pode ser no nosso dia a dia, na prática, a forma da gente aprender e se desenvolver, né? Mas antes de tudo, que nós sejamos essencialistas. A gente está vivendo um cenário de muita ansiedade, então eu não preciso sair... Isso aqui não é pra ter tido peso, pelo contrário, é leveza. O que eu posso me desenvolver, tá? Tem muita coisa, mas o que é essencial é que no meu dia a dia, se eu focar nisso daqui, vai ter alto impacto para os meus resultados. Então, sejamos essencialistas, sejamos humildes e focados nesse desejo contínuo, né, de autodesenvolvimento, de autoobservação e mais do que nunca, e mais importante, pratiquemos, coloquemos nossa ação em movimento, porque isso vai gerar resultado. Foquem aí no 70-20-10, tá? No desenvolvimento. E pra quem chegou depois, a live vai ficar salva. Então, se você precisa, não pegou a parte do começo de como identificar quais as habilidades, a live vai ficar salva, tá, gente? Nós temos aqui 3 minutinhos. Deixa eu ler os comentários. Aprendo muito com essas dicas. O Diógenes, aprendo muito, Milena. Perfeito anotado, Renatinha. Parabéns pelas informações transmitidas, Daniele. Leveza, clareou muito. Aprendizado sempre ótimo. Que bom, gente.
Fico super, super feliz. Milena estava aqui, foi a primeira a chegar, né? Até aqui agora. Que coisa boa, maravilhosa. Muito obrigada, Micaele. Um beijo, colega PC. Aí, que bom, gente, que eu pude contribuir. Essa live, como eu disse, vai ficar salva. Então, se você deseja acessar depois, volta aqui e assiste de novo. Se você acredita que outras pessoas podem, né, beber dessa live, dessas dicas, encaminha, manda um aviãozinho, né, para essas pessoas. Ajuda também a gente a realizar esse propósito de fazer realmente esse conhecimento, essas dicas práticas chegarem na maior quantidade de pessoas possíveis, para que de maneira muito prática as pessoas possam aplicar isso na vida delas, no dia a dia delas, no resultado delas. Então, Renatinha tá falando que tá esperando aí a Academia de Líderes 2. Ela é uma das minhas alunas exemplares da vida de Academia de Líderes. Vem, que vai ser maravilhoso. Estaremos juntas, não tenho dúvidas. Kate, que chegou depois, não se preocupa, amiga, porque a live vai ficar salva. Então assiste aí, porque eu acredito que vai contribuir muito também com as tuas atuações aí profissionais, os teus movimentos. E, gente, um beijo no coração de vocês. Faltando um minutinho, deu tudo certo. Beijo, gratidão por quem estava aqui presente. Se deixasse, eu continuava aqui, porque eu adoro, mas o Instagram vai me derrubar. Então, beijo, fiquem com Deus, sucesso e vamos juntos aí nesse processo de desenvolvimento. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.